Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo, pois vamos assistir cortes incríveis das militantes petistas disfarçadas de jornalistas. É incrível, pessoal, o nível de militância das comentaristas da Globo News, tanto que a Andréa Sadi, ao receber a notícia que a esposa e filha de Alexandre Padilha haviam sido sancionadas, perdendo seu visto de entrada nos Estados Unidos, ficou desesperada. Parece que ela está com medo de que aconteça algo parecido com ela, pois com certeza a Globo já mandou embora a Eliane Cantanhede e a Daniela Lima, provavelmente por medo de sanções, já que as duas eram as maiores defensoras do regime supremo PT na Globo News. Vamos assistir primeiro a Andréa Sadi, mostrando todo o seu desespero, depois um médico cubano comprovando o esquema de financiamento do regime cubano através do programa Mais Médicos, e depois a Mônica Bérgamo, outra militante disfarçada de jornalista, essa, porém, da Rádio e Televisão Bandeirantes. Antes, porém, gostaria de pedir para não esquecerem de deixar o seu like e seu comentário. E se inscrever no canal e também acionar os sininhos das notificações para receber novos conteúdos, pois dessa forma vão estar ajudando o nosso canal de direita a crescer e ganhar mais engajamento. Muito obrigado por nos ajudar. Vamos aos vídeos. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, o que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, na indecente. justiça... Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. O interessante, pessoal, é que em nenhum momento vimos a Andréa Sadi se revoltar com as injustiças cometidas por Alexandre de Moraes, com centenas de pessoas, como, por exemplo, com o jornalista Oswaldo Eustáquio, sua esposa, e principalmente sua filha, que teve a conta bancária bloqueada por conta da perseguição de Xandão a Oswaldo. Podemos lembrar também da prisão irregular de Clesão, que veio a falecer na cadeia, pois precisava de atendimento médico, e foi impedido de se tratar por conta da perseguição de Xandão. Podemos também lembrar de Felipe Martins, que ficou preso por mais de 6 meses, sem nenhuma justificativa, já que a acusação que havia contra ele era mentirosa, e mesmo assim, Xandão o manteve preso. Temos também o caso de Alan dos Santos, que precisou fugir do Brasil e ficar longe de toda a sua família. Essas são apenas algumas das inúmeras injustiças de Xandão. Porém, Andréa Sadi em nenhum momento se revoltou contra essas injustiças, o que mostra que sua indignação é seletiva e hipócrita. Bem, vamos ver agora o depoimento do médico cubano e, na sequência, a choradeira da Mônica Bérgamo, que também está com indignação seletiva por conta das sanções e preocupada porque Xandão está completamente desmoralizado no exterior. Isso. Lá em Cuba, a gente assinou uns dias antes de vir para cá. Aí eu fiz um curso de português, um curso de protocolos de medicina daqui do Brasil, mas o salário ninguém falou. Naquela época, passaram os meses e quando estávamos já em Havana para vir para cá, o pessoal que tem a ver com convênio e tal, com contratação, foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega
brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, no meu caso, eu falei, eu comecei a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso, Sim, né? Eu aceitei então, isso. E- então, Yasser, perdão. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? Sí, na verdad, o valor iba todo para o governo de Cuba. E a embaixada de Cuba em Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Entendeu? Entendi. Uma coisa que segue preocupando bastante, tanto magistrados do Supremo quanto integrantes do governo, é a dificuldade que o governo e que os empresários brasileiros que têm interesse lá estão tendo de defender suas opiniões nos Estados Unidos, o nosso ponto de vista, de ter influência na opinião pública norte-americana, de publicar artigos, de dar entrevistas, né? Foi feita uma comparação, para mim, inclusive, uma autoridade fez uma comparação do tempo em que o Lula estava preso, né? Você se lembra, né, Megali, que volta e meia sai artigo no New York Times, sai artigo de intelectuais criticando o Supremo, criticando o Sérgio Moro, abaixo-assinados. Existe uma mobilização muito grande internacional para defender o Lula, para criticar aquela prisão. Dessa vez, com exceção da entrevista do próprio presidente Lula ao New York Times, né? O que abundam na mídia americana são textos e mais textos contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse um ditador comandando o Brasil, como se a gente vivesse num regime autoritário, sem que um outro ponto de vista seja contemplado, sem que o governo consiga defender o ministro, sem que o Supremo consiga defender o ministro, sem que haja uma defesa da democracia brasileira, né? Sem que se consiga levar o ponto de vista, os fatos de que o ministro Alexandre, por mais que se possa criticar os seus atos, e ele é muito criticado, inclusive aqui dentro do Brasil, né? Inclusive dentro do próprio Supremo, mas ele é um ministro indicado numa democracia, um juiz que tem autonomia, que pode dar as decisões que quer, tem legitimidade para isso, tem mandato para isso, e essas decisões podem ser revistas por um colegiado, ou seja, não existe absolutamente nenhum paralelo com nenhuma ditadura. Mas esse ponto de vista não chega na opinião pública. Eu conversei até com uma americana, né? Eu conversei até com uma pessoa do governo brasileiro envolvida nas tentativas de negociação com o governo Trump, que diz que sim, que há essa dificuldade, né, mas que é difícil, tá complicado. Que na época do Lula era mais fácil, porque o Lula era uma liderança de décadas e décadas, com muitos amigos, com muitas alianças no exterior, em torno da personalidade dele, daquela situação dramática de prisão, né, mas que agora está muito mais diluído isso, né? Então há essa dificuldade e há essa preocupação, Megali, de uma falta de espaço para um outro ponto de vista sobre o Brasil também ser divulgado lá. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e seu comentário e também se inscrever no canal e acionar os sininhos das notificações para receber novos conteúdos. Obrigado por terem assistido o vídeo até o fim, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.